Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, com os comentadores residentes Tomás Vera Mário e Fernando Lima, quem desde já cumprimento. Boa noite, Tomás Vera Mário. Boa noite, Fernando Lima. Vamos olhar os fatos da semana. Tomás Vera Mário escolheu a crise na Burkina Faso. Tomás Vera Mário, por que escolheu este tema? Boa noite. Como foi já amplamente divulgado, esta sexta-feira o presidente Blaise Compaoré do Burkina Faso renunciou à presidência deste país na sequência de manifestações populares lideradas pela oposição que pretendiam impedir que Compaoré emendasse um artigo da sua Constituição da República, artigo esse que lhe iria permitir um quinto mandato. Ele que chegou ao poder há 27 anos, derrubando o capitão Thomas Sankara. O que se passou, entretanto, em Ouagadougou foi que os populares invadiram o parlamento e o incendiaram, e também invadiram a televisão pública em Ouagadougou. O fato que eu queria destacar não é tanto o esforço de Compaoré de prolongar-se no poder, emendando em cada 5 anos um único artigo da sua Constituição para ser reeleito, o que em si mesmo é quase patológico. O que eu queria destacar aqui é o fato de a população ter atacado o Parlamento e a televisão pública. Há um estudo da African Media Initiative que faz uma análise da tendência da mídia nos últimos 10 anos em África, quando se refere a questões políticas. Segundo este estudo, há, por um lado, a imprensa privada ou independente em muitos países africanos que, ao longo dos anos, tem estado a assumir posições claras de apoiar a oposição e, portanto, declarando publicamente que apoia este ou aquele partido, o que, até pouco tempo, não era muito comum. Por seu lado, a imprensa pública é percebida, a imprensa estatal é percebida no continente como sendo cada vez mais instrumento de manipulação da opinião pública. E esses factos não passam do povo despercebidas. E a consequência, e as evidências, é que tem sido muito recorrente nos últimos anos a população incendiar órgãos de informação públicos. Aconteceu assim na Costa do Marfim, aconteceu assim em Antananarivo, aqui na Madagascar, aconteceu assim também agora há pouco tempo em Burkina Faso. Estes factos chamam a atenção e que não podem passar despercebidos sobre as tendências da mídia, quer privados, quer estatais, no contexto das democracias africanas, estas nossas democracias experimentais, em que a população começa a perceber que são focos não de pacificação, mas focos de instigação à violência, focos de manipulação da opinião pública e atacam estes órgãos de informação, incendiando-os, o que é claramente um sinal muito negativo dos nossos tempos. Muito bem, Fernando Lima escolheu como fato da semana a subida de Moçambique no ranking Doing Business. Moçambique subiu 12 lugares porque houve reformas muito profundas na área da insolvência de empresas e na facilitação para a abertura de empresas. Fernando Lima, quais são as razões? Bem, Boaventura, não sei se foram reformas tão profundas, de qualquer forma, o que é facto é que Moçambique subiu neste ranking criado pelo Banco Mundial. Isto é importante e é sempre de assinalar, porque se nós queremos ser uma economia competitiva em termos internacionais, em termos africanos e também na África Austral, e lembro que Moçambique estabeleceu como uma das metas ser um dos principais países da África Austral neste ranking, o que ainda não conseguiu. Dito isto, é bom nós analisarmos com frieza e com ponderação o que isto significa. Nós estamos a falar de um ranking de 230 países. Ora, se Moçambique ainda está no 127º, ainda estamos na tabela abaixo portanto, de metade
deste ranking internacional, portanto, a metade da tabela seria 115 países, nós estamos no 127º. Portanto, há muito que fazer não só para melhorarmos a nossa posição neste ranking, mas também para melhorarmos a nossa posição na África Austral, porque este é o nosso combate mais direto. E aqui coloca-se mais uma vez a questão se nós queremos ser o porto melhor que Dar es Salaam ou melhor que Roterdão. E, portanto, a fasquia tem que ser Roterdão. E tem que ser Roterdão, e para isto é preciso fazermos debates muito sérios. Por exemplo, não vale a pena estarmos a falar sobre a simplificação de procedimentos alfandegários quando, em paralelo, criamos uma coisa chamada inspeção não intrusiva, onde existe uma empresa Kudumba, cuja propriedade, inclusivamente, faz que cada exportador e importador dê uma cotazinha para o partido no poder. Ora, isto não me parece que seja uma prática muito transparente de fazer negócio. Outra questão, só para dar alguns pequenos exemplos, foi criada a janela única e há nesta hierarquia de despesas da janela única mais uma tarifa que tem a ver com a MCNet. Ora, na MCNet, que aparentemente é a plataforma informática para agilizar este processo, um dos proprietários é a própria CTA. Ora, eu fico um pouco admirado que a CTA, que deve estar do lado do negócio, facilitar o negócio, tornar o negócio mais competitivo, afinal, ela é parte do encarecimento dos custos para os exportadores. É como, por exemplo, o estudo que foi feito esta semana sobre os bancos. Quer dizer, os bancos, naquelas tarifazinhas que dá para os lucros chorudos que têm, só por fazer uma comunicação de uma transferência levam $40. $40 para um funcionário escrever um e-mail de 2 linhas, quer-me parecer que isto explica muito dos lucros que os bancos têm. Por exemplo, em Nacala, que quanto a mim continua a ser a grande central de corrupção e a grande central de evasão fiscal em Moçambique, por via do Porto Nacala, há uma terminal de contentores que até hoje ninguém percebeu o que é que está a fazer esta terminal de contentores, que fica a 3 ou 4 quilómetros do Porto de Nacala e que, mais uma vez, encarece as exportações moçambicanas. Quem é que paga essas exportações? Claro que o exportador paga, mas, em última análise, por exemplo, se forem produtos agrícolas, quem paga a fatura são os camponeses moçambicanos, porque o exportador vai depois imputar o custo que ele teve na tal de famosa terminal de contentores de Nacala no camponês, portanto, no produtor. Exatamente. Vamos então olhar para os temas de discussão hoje. Vamos começar por falar dos resultados eleitorais anunciados esta quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições. Vamos também olhar para o processo de instalação de observadores militares ao nível das províncias e vamos discutir lá mais para o fim o ranking Doing Business que foi anunciado esta semana. Como disse, a Comissão Nacional de Eleições divulgou esta quinta-feira os resultados do apuramento geral das eleições de 15 de outubro. Filipe Nunes obteve 57,03%, seguido de Afonso de Acama com 36,61% e Davis Semango com 6,36%. Em relação às legislativas, a Frelimo obteve 144 assentos, a Renamo 89 e o MDM 17. Nas Assembleias Provinciais, a Frelimo domina com 485 membros, seguido da Renamo com 295 e o MDM com 31. Tomás Vieira Amaro, qual é a primeira leitura que faz destes números anunciados esta semana? Com efeito, o anúncio apenas confirmou aquilo que já eram as projeções já adiantadas nesta mesa e noutras mesas ao longo das semanas que se seguiram ao 15 de outubro, com um ou outro número, mas a média geral já era previsível e havia sido prevista. Aquilo que pode ser destacado uma vez mais, eu tenho sempre mencionado isso, é uma previsão de uma melhoria de qualidade do nosso Parlamento. Este é o meu ponto mais importante para todo este processo. Uma questão antropológica de olhar concentradamente sobre o chefe, nós esquecemos que a instância democrática mais importante em qualquer processo é o Parlamento, não é o chefe do Estado.
mas talvez pelos poderes que a Constituição atribui ao presidente, todos nos concentramos no presidente, na eleição do presidente. É uma questão mesmo, talvez, cultural, é o chefe. Mas eu penso que o chefe, se ele tiver um parlamento forte, ele pode ser muito mais, não diria controlado, mas pode ter os seus poderes melhor vigiados, ainda que sejam poderosos. Pelo contrário, com um parlamento fraco, ainda que ele também seja fraco, há de ter um flanco muito maior para manipular todo o sistema democrático, inclusivamente intrometer-se no poder legislativo e no poder judicial. Então, eu acho que é preciso ver o sistema em termos mais globais e olhar para o sistema como um todo e não estarmos toda hora a olhar para o presidente, não é? Mas eu repito, isto é uma questão mesmo antropológica do africano. O chefe é que tem que ser destacado. Mesmo nós, na imprensa, quando cobrimos as eleições, estamos toda hora atrás do candidato. E mesmo os partidos políticos raramente mencionavam que também concorrem para o parlamento. Destacavam só o nosso candidato, o que coloca o parlamento secundarizado no imaginário do povo, quanto a mim é uma instância muito importante que deve ser destacada. Dito isto, também ao nível das assembleias provinciais, há uma mudança também ali muito importante. Repara que, em relação a 2009, a Frelimo perdeu 219 lugares nas províncias. Sim. Não é brincadeira. É uma alteração também importante que deve ser atendida e seguida. E a Renamo tem maiorias, salvo erro, em 3 províncias. Na Zambésia, Tete e Sofala. E, portanto, é uma marca também importante de que a democracia está a seguir o seu percurso, distribuindo o poder pelos diferentes órgãos e não apenas olhando para o Presidente da República. Quanto ao Presidente da República, eu tomei nota muito boa da primeira intervenção do Presidente eleito, o Sr. Filipe Jacinto Nyusi. Quando ele falou pela primeira vez, após o anúncio para a CNE, disse que seguiu atentamente as propostas adiantadas pelos seus rivais e que encontrou nelas ideias muito úteis e que vai estar atento a essas ideias. Dito isto, em sede da Frelimo, salvo erro, é a primeira vez que eu ouço isto a ser dito por um presidente eleito que reconhece na oposição ideias valiosas. Eu penso que isto é muito importante para a nossa democracia. E falou sem ler, portanto, não tinha nada escrito, falou de improviso e foi capaz, notei eu, de repetir consistentemente as suas prioridades de governação. O combate ao desemprego, distribuição da renda e outras áreas prioritárias. Eu notei isso com muito agrado e repito, a ideia de que a oposição também tem ideias positivas. Isto é um aspecto importante, porque é aí onde falamos de inclusão. A inclusão não é algo teórico, é algo que vem de você ouvir o outro dizer o seguinte, como diz bem Dom Denis Singulani, ninguém é tão estúpido que ao longo da vida nunca acerte nada. Do mesmo modo, ninguém é tão sábio que nunca queira apoio de ninguém. Então, isto é muito importante, é isto que é democracia. Democracia é esta partilha, esta construção de consensos que eu quero destacar no discurso do presidente eleito Nyusi. Exatamente. Fernando Lima, qual é a sua primeira leitura em relação a estes números e a seguir ao que estava a comentar o Tomás Vieira Amaro, a reação dos candidatos, principalmente o candidato eleito, que no fundo fez um discurso de aproximação? Bem, a primeira questão a notar é o seguinte, nós, pela terceira semana, estamos a comentar sobre os resultados. Significa que aquilo que foi anunciado na quinta-feira e aquilo que foi anunciado são resultados oficiais, resultados que ainda não têm o efeito da contestação que está a ser feita aos resultados e da análise que certamente o Conselho Constitucional fará das várias reclamações, dos vários ilícitos que foram anotados em todo o país, mas isto leva-nos a outro tipo de raciocínio. Na organização para a qual trabalho, em menos de 24 horas, nós tínhamos um vaticínio baseado nos números oficiais que nos eram presentes, tínhamos um vaticínio sobre o cenário
o cenário eleitoral da noite anterior. Portanto, menos de 24 horas, e este cenário, com uma margem de erro de 3%, não se alterou. Ou seja, um jornal com pessoas colocadas em sítios estratégicos e com a colaboração de 2 outras organizações especializadas nesta análise de resultados, conseguimos produzir um resultado muito próximo da realidade oficial, porque não foi contrariado, quando as instituições oficiais demoraram 15 dias a produzir esse mesmo resultado. Isto devemos questionar. Eu sei que legalmente há os prazos dos 3 dias para os distritos, 5 dias para as comissões provinciais e, finalmente, 15 dias para a Comissão Nacional de Eleições. Eu interrogo-me se não é possível nós encurtarmos mais estes prazos, porque 15 dias dá para muitas coisas, nomeadamente o crescimento da tensão, dos boatos, dos comunicados contraditórios, e isto não é bom para o eleitorado, não é bom para um país que continua a ter problemas, por exemplo, de votação, nomeadamente de abstenção, porque há pessoas ou que têm medo de votar ou que acham que não é importante votar. Portanto, estas questões, quanto a mim, são importantes. Em relação às reações, eu penso que há a notar as reações da oposição, quer da Renamo, quer do MDM, de não aceitação dos resultados. De qualquer forma, é importante também notar, e ao contrário daquilo que vem sido veiculado, quer-me parecer que quer a Renamo, quer o MDM, têm circunscrito os seus protestos e a não aceitação dos resultados no quadro legal vigente, ou seja, estamos à espera dos resultados, estamos à espera de pronunciamentos em relação aos protestos que submetemos e, por outro lado, e o Tomás já aqui se referiu ao candidato da Frelimo, também anoto com satisfação uma posição de grande moderação do candidato da Frelimo. Antes, a senhora Conceita Surtano também tinha feito uma declaração no mesmo sentido. Não vi estes desfiles arrogantes na linha de quem não gosta de nós, o problema é dele, e, portanto, há um clima, fora outros aspectos que espero que tenhamos a oportunidade aqui a abordar, nomeadamente alguma média que quer ser mais papista que é o Papa, mas quer-me parecer que há um comportamento sério por parte dos principais intervenientes neste ato eleitoral, para já em acolher os resultados que foram anunciados. Boaventura, por falar, só pegar a deixa de Fernando sobre o comportamento sério dos intervenientes mais importantes. Também na terça-feira houve uma conferência regional Centro-Norte da Renamo, a partir da Beira, onde a Renamo comunicou a sua própria contagem paralela, fortemente diferente de qualquer outra contagem, quer dos observadores, quer da CNE, quer da comunicação social. Ora, a Renamo está-se afirmando como uma força importante, e é uma força importante no nosso sistema democrático, e nesse sentido eu penso que a Renamo deve, se quer contestar com factos que tenham alguma verossimilhança, factos que se aproximem ao mínimo aceitável. Não pode a Renamo, com a sua estatura, apresentar números que extrapolam qualquer hipótese de debate. Ou o fez com o propósito de forçar um debate, ou, do outro modo, ela própria pode se desacreditar, porque não é possível ser a única força entre todas as outras que seguiram as eleições a ter números que extravasam qualquer hipótese de debate, né? Qualquer outra fonte diz, não, eu não tenho nem metade dos números que a Renamo tem. E, portanto, não penso que foi de bom tom a Renamo aparecer com aqueles números. A Renamo é um partido muito sério, muito importante, e, portanto, deve ter uma postura que mereça a sua estatura, e não aparecer com discursos que acabam
em algum momento, por colocá-la em posição de ridícula, quanto a mim. Nesse aspecto, penso que foi. A pergunta que queria fazer tem mais ou menos a ver com o que está a comentar. Portanto, os dois partidos da oposição rejeitaram os resultados. David Simango disse, por exemplo, que não pode aceitar os resultados porque não são credíveis. A RENAM, pela voz do seu mandatário André Mandjibir, disse que o vencedor é a RENAM e Afonso Dhlakama. Uma das questões que se levanta é até que ponto é que estes protestos têm força, uma vez que quer a RENAM, quer o MDM, estavam representados nos órgãos eleitorais do topo, à base. Sabe, Boaventura, esta questão de que estavam todos apresentados não pode ser como argumento único e mais importante, porque não é o mais importante argumento. Aquilo que é mais importante é que quem protesta vá aos órgãos judiciais e apresente as provas das suas alegações. Isso é mais importante. Repara que o processo, eu vi aqui o meu amigo de longa data, o doutor Paulo Cunica, dizer a fraude é coisa do passado, estejam tranquilos. Eu conheço meu amigo Paulo, é uma pessoa de boa vontade, não é? Muito boa vontade. E os ingleses têm uma expressão que diz wishful thinking, é? A pessoa que tem uma boa vontade, então acha que a sua boa vontade é realidade. Não é realidade. Como, aliás, no seu reporte disse o presidente da CNE, houve, de facto, falcatruas nessas eleições. Houve, apesar da legislação, apesar de que todos os órgãos estão representados. Então, não vamos por aí, vamos por esperar que os que contestam tenham procurado os órgãos legítimos que a lei prevê e tenham apresentado as suas provas, até para mostrar que não falam à toa. Isto é o que é o mais importante. O mais importante não é que você esteve lá, o que é que não aconteceu? Olha, nós temos polícia em todo o país, mas há ladrões, ou não há ladrões. Portanto, não pode ser esse o argumento final de contas. Exatamente. Fernando Lima, vamos então tentar olhar para os números que cada um dos candidatos e os partidos... Eu queria retornar à questão que o Tomás levantou, que é muito importante. Em relação à RENAM, eu acho que a RENAM está a jogar claramente em vários tabuleiros. Em relação aos resultados que apresentou, muito bem, é muito simples. Se uma pessoa tem estes resultados, tem que provar que esses resultados são credíveis, tem pernas para andar, que os argumentos dos resultados têm pernas para andar, sob pena de serem ridicularizados aos olhos da opinião pública. E é importante notar que a opinião pública tem, neste momento, em alta consideração aquilo que a RENAM diz. Os pronunciamentos da RENAM também, no pós-eleições, têm sido feitos a várias vozes, sendo que, no fim do dia, o fiel da balança é o próprio presidente da RENAM. E, até agora, nós ouvimos um pronunciamento muito ponderado do presidente da RENAM, não obstante os seus colaboradores próximos, alguns deles já fizeram arder, já puseram o fósforo na tenda e já tem o circo a arder. Para além disso, devo dizer que, quer antes das eleições, quer depois das eleições, foram criados e estão em posição vários canais de comunicação entre o governo do dia e a RENAM, na pessoa do seu presidente, exatamente para se dialogar em relação a uma série de questões, e não estou a falar do Centro de Conferências Joaquim Chissano, mas exatamente no sentido de se tratar estes assuntos com a devida seriedade e com a seriedade que determinados posicionamentos mais aventureiros podem trazer como consequência para o país. Portanto, para já, eu diria que devemos estar otimistas, não obstante algumas declarações e posicionamentos, mas que, em última análise, são naturais em tempo de eleições. Indo para os órgãos eleitorais, e nós aqui
já o dissemos. Há dois factos dissemelhantes que temos que constatar. Claramente, a CNE tem tentado fazer o seu melhor, e é importante referir que a ata final para a publicação dos resultados foi apoiada por 10 membros da CNE e 8 membros da CNE votaram contra, o que diz das divisões e dos problemas que houve na CNE em fazer passar a publicação dos resultados que foram anunciados quinta-feira, mas eu tenho interpretado sempre com um sentido muito positivo todo o trabalho que a CNE tem tentado fazer, e nomeadamente a própria liderança do Sheikh Abdul Karim. Eu não vejo na mesma ótica o trabalho do STAI, o comportamento do STAI, dos funcionários do STAI, nomeadamente durante as eleições, durante o apuramento das eleições. Hoje mesmo, domingo, acaba de sair mais um relatório de análise das eleições e dos resultados eleitorais, em que se calcula que em pelo menos 5% das mesas de voto houve fraude eleitoral. Ou seja, a fraude não aconteceu apenas na urna, por enchimento das urnas. Eu tenho aqui os resultados por distritos, há resultados completamente incríveis na província de Gaza e em Tete. Por exemplo, em Xangara houve mais votantes que na cidade de Tete. Ora, eu conheço Xangara e conheço Tete e não me parece, e os moçambicanos também sabem a importância de Xangara e Tete, e não me parece que haja mais eleitores em Xangara que em Tete. Portanto, houve problemas de enchimento de urnas e, sobretudo, no meu ver e na análise que é feita por muitos técnicos que têm acompanhado esta questão das eleições, sobretudo no preenchimento dos editais ou no repreenchimento dos editais. Portanto, o STAI andou muito mal. A máquina do STAI foi uma máquina que não foi possível desmantelar entre a aprovação da nova legislação e a realização das últimas eleições. E também queria dizer uma coisa que me parece muito importante, e o Tomás acertadamente se referiu a esse aspecto. É completamente errado dizer-se a oposição podia ter estado ou esteve em todas as mesas e também está aos vários níveis e aos vários escalões presente no STAI e na CNE. É mentira. Não é verdade que a oposição tem paridade, por exemplo, no STAI e que tenha no seu controle a máquina do STAI. E em relação às mesas de voto, o argumento é muito simples. Podemos imaginar uma pessoa num distrito remoto, um professor, um funcionário do Estado, a ser candidato de mesa de voto para a RENAM e para o MDM e saber das consequências que vão recair daquela pessoa porque num ato de emoção achou que a democracia já era tão boa em Moçambique que se podia estar a representar o MDM e a RENAM numa mesa de voto. Portanto, o campo de jogo continua desequilibrado e não é possível, não é honesto sequer dizer-se que a oposição criou esta lei, criou as condições para tudo estar organizado para que a paridade produzisse resultados fantásticos e afastasse a fraude. Não foi verdade e sabíamos à partida que estas condições não estavam criadas. Vamos então olhar para a distribuição dos votos. Tomás Vera Mário, um dado visível nestas eleições é que a Frelimo e o seu candidato sofreram, digamos, alguma erosão. Vamos ver, em 2009, o presidente Guebuza ganhou com 75,46% contra os atuais 57,03% de Filipe Nyusi. Na Assembleia da República, Frelimo tinha 191 deputados, passa agora a ter 144. Perde, feitas as contas, 44 assentos. E a erosão é muito mais profunda, como disse nas Assembleias Provinciais. Que mensagem é que os eleitores tentaram passar ao poder
com a distribuição destes votos? Bom, primeiro, a fasquia que teve o presidente Guebuza de 75% em 2009 é uma fasquia bastante alta, extremamente alta, e não sei se será facilmente alcançada no futuro por qualquer outro candidato. Houve circunstâncias que para isso concorreram, não vem aqui a propósito isso, e, portanto, para dizer o seguinte, o presidente Nyusi passou mais ou menos à tangente, 57%, não é uma marca extraordinária, ultrapassa naturalmente a metade, mas não é extraordinário. Por outro lado, como aqui já o referimos, há certamente uma nítida distribuição geográfica das tendências de voto. Isso não podemos descurar. O Centro-Norte claramente afirmou onde é que vota. E isso foi ainda mais evidente nas Assembleias Provinciais, como há pouco tempo referiu. E, portanto, quero dizer que o contexto que o voto indica aconselha para uma governação muito mais inclusiva, onde deve, de facto, permanecer válido o princípio do diálogo, o princípio da interação, o princípio de ouvir todas as partes, porque quem estiver no governo há de estar consciente de que há uma franja não desprezível dos moçambicanos que não votou nele. E isso é importante. Não se pode passar despercebido disso, dizer que nós ganhamos ponto final. Não é verdade, ganhamos tudo. Ganhamos mais do que a metade, mas há uma franja populacional e numa região estratégica, já que eu referi, que deve ser tida em conta, que é a região norte-centro. Esta mensagem me parece fundamental a ser tida em conta, sobretudo porque, ao nível das Assembleias Provinciais, já que o referimos, a oposição vai dominar. Claro que esses órgãos não têm por aí além muito poder, é verdade, estão ali um pouco inertes, 2 sessões por ano, e nem sequer avaliam o governo provincial, nem aprovam o orçamento do governo provincial, de modo que o seu papel, nesse aspecto, ainda é simbólico, mas assim mesmo a presença da oposição nessas assembleias incentiva a população a perceber que nós temos alguém que nos representa nas províncias. E isso é outra mensagem que o governo provincial terá de ter em conta nessas regiões em particular. Então, eu penso que esta aqui é a mensagem fundamental, é que é uma governação que não tem uma maioria retumbante e isso implica uma atitude que me parece ser a atitude do presidente Nyusi de abertura, humildade, até porque estamos numa fase de todas as transições históricas do nosso país, transição política, transição socioeconômica, com estes desafios dos grandes projetos na indústria extrativa, tudo isso recomenda para uma governação realmente muito aberta e vou dizer, com menos arrogância, porque eu acho que é isso que está a dizer o nosso eleitorado. Exatamente. Lima, qual é a análise que faz em relação à distribuição? Bem, é muito difícil caminhar sobre os passos do Tomás, porque ele elencou algumas questões muito fundamentais sobre a mensagem do eleitorado. Claramente, o eleitorado disse não à vitória retumbante, portanto, eu sei que o eleitorado não lê o Jornal Savana e o Padre Couto, mas o cenário do Padre Couto das vitórias retumbantes está aí. 2, este sentimento regional e das vitórias regionais é muito importante e passa uma mensagem muito importante e também torna toda a gestão do poder uma questão muito mais sensível. Mesmo o Niassa, que foi ganho pela Frelimo, estamos ali neck and neck, ou seja, em meia dúzia de votos. Ora, o poder não é apenas o Parlamento, estes equilíbrios não são apenas o Parlamento. Nós temos que, por passos muito concretos, dizermos que queremos o diálogo e que queremos a inclusão. Por exemplo,
nada diz na nossa Constituição e noutras leis que os governadores têm que ser da Frelimo. Nada diz que os administradores têm que ser da Frelimo. Então, nós, e sem entrarmos aqui nestas coisas que as pessoas ficam muito assustadas e logo vem um fantasma do Governo de Unidade Nacional, mas há muitos passos que podem ser dados no sentido de se transmitir um sinal na direção correta. Outra questão, que é um debate de anos e anos, temos que ter um presidente que é do partido vencedor, ou temos que ter um presidente que é o presidente de todos os moçambicanos. Isto não é uma proclamação teórica, não é uma questão teórica que uma pessoa naquela emoção da tomada de posse ou da vitória diz eu serei o presidente. Não. É o presidente de todos os moçambicanos, num caso concreto, inclusivamente o tal de presidente, inclusivamente agarrou no seu cartão partidário e pô-lo na gaveta, significa que, de facto, esta pessoa governa para todos os moçambicanos e não governa segundo aquilo que o Partido Frelimo, neste caso, estou a falar do Partido Frelimo, traçou como orientação de governação, que a sua comissão política traçou como orientação. Portanto, isto faz-se em termos práticos, não se faz por emoção. E se compreendermos estas mensagens fundamentais que o eleitorado transmitiu, o próximo presidente pode fazer um bom mandato e pode introduzir uma nuance histórica nesse país, na maneira de fazer política e na maneira de governar. Como o Tomás disse, nós estamos num momento de transições e, portanto, as transições implicam coragem, e coragem para fazer coisas de uma maneira diferente e de fazer coisas novas. Nós estamos também a iniciar um ciclo novo em termos de economia, em termos de paradigma económico em Moçambique e, portanto, também nesse sentido temos que encarar os desafios do país e não fazer as coisas como business as usual, ou seja, pronto, ganhamos, temos 5 anos para governar, já sabemos continuidade, aquilo que os nossos líderes do passado nos ensinaram. Tomás Vieira Amaral, ainda sobre este ponto, e disse muito bem que a Renamo e Afonso Dhlakama tiveram uma votação muito significativa em províncias estratégicas, principalmente na zona centro. Como é que o poder do dia acomoda estes 36,61% de pessoas que queriam que fosse Afonso Dhlakama presidente do país? Já há muito tempo se discute, por exemplo, a possibilidade de se criar um estatuto de líder da oposição. O próprio líder da Renamo disse logo após o anúncio das tendências de votação, não falou de um governo de unidade nacional, mas falou de um diálogo com o governo, como que a tentar reclamar algum espaço, alguma acomodação para toda esta gente que foi à urna dizer que queremos Dhlakama e Renamo. Como é que o poder do dia gera esta situação? Eu penso que esta é a primeira pergunta que o governo agora eleito vai ter de responder. Como é que acomoda a tendência do voto que está expressa? Não no sentido de procurar ver como vamos recuperar aqueles eleitores. Não, como é que este facto vai ser gerido, este facto presente vai ser gerido. Ouvi o presidente Guebuza no dia 5 de setembro, após a assinatura, a homologação do acordo de hostilidades, no seu discurso, já no almoço, falou, salvo erro, de atribuição do estatuto de líder da oposição a Afonso Dhlakama. Se eu ouvi bem, o presidente não pode ter dito isso em vão. Líder da oposição não é uma expressão, é um termo técnico, que tem consequências protocolares e materiais. E, portanto, resta agora saber como é que isso se vai concretizar, qual é o conteúdo, qual é a substância de líder da oposição que o presidente Guebuza mencionou no dia 5 de setembro. Isso pode ser o primeiro passo em resposta à sua pergunta. Se esse estatuto for formalmente anunciado e o presidente da Renamo
poder encontrar espaço no protocolo do Estado que o destaque como tal. Porque realmente não aconteceu isso nestes anos de paz que nós temos em Moçambique. Eu acho que ele tem alguma razão quando diz que em algum momento foi humilhado. Eu acho que tem alguma razão. Dou como exemplo celebrações como da independência de Moçambique, não é? Em que eram chamadas pessoas que nunca tiveram lugar no Parlamento, nem um deputado, para discursar em nome da oposição. Qual a oposição que representa o senhor Miguel Mabote para discursar na Praça da Independência em nome da oposição? Nunca teve um deputado. Então, ele fala em nome de quem? A quem que ele representa? Essas questões parecem simples, mas são os tais conflitos psicológicos que acumulados dão conflito, Boaventura, não é brincadeira, dá conflito. A pessoa sente-se diminuída na sua estatura, que diz, bom, parece que eu aqui não existo. Então, penso que essa questão colocou uma questão central dos próximos passos do próximo governo. Estamos aqui com um tom de serenidade, estamos aqui com um tom de que o país parece que está digerindo o processo com as divergências naturais, mas sem alaridos. E a esse propósito, quero notar que esta quinta-feira houve em Maputo alguma agitação que nasceu de uma hipotética greve ou manifestação que a RENAMO haveria de organizar protestando contra os resultados. Tomei nota que esse ambiente de agitação em Maputo foi antecedido por informações que foram veiculadas por alguns colegas de profissão nossos, que disseram que havia uma conspiração internacional contra Moçambique. Havia embaixadores que conspiram contra Moçambique. E isso começou a partir do Facebook e foi tido como um facto verdadeiro noticioso. Ora, eu penso que nós temos que serenar. O povo está sereno, está calmo. Não podemos ser nós a agitar as pessoas. E isso digo com muita veemência, porque foi um grave erro jornalístico alguém pegar numa coisa do Facebook e tornar um facto noticioso. E que foi propagandeado por 2, 3 órgãos de informação. Nenhum deles foi capaz de ir ter com esses embaixadores perguntá-los: existe este boato, qual é a vossa explicação? Ninguém fez isso. Ora, chama-se isso péssimo jornalismo. E esse jornalismo não serve a ninguém, nem ao governo, nem à oposição, nem à população. Então, acho que temos que serenar todos, seguir o processo com serenidade e com inteligência suficiente para podermos apreender os processos, não sermos nós os agitadores da população, porque parece-me que foi o que aconteceu esta quinta-feira. Aliás, a Boaventura, há más notícias para a oposição em relação à comunidade internacional, em relação à própria comunidade diplomática baseada em Maputo. Nunca como neste momento a comunidade diplomática esteve tão próxima do governo do dia como nos últimos anos e como neste pós-eleições. Claramente, os poderes, vamos dizer, os poderes ocidentais, não queriam uma ruptura do sistema, não estavam interessados numa vitória da oposição, os investidores externos não estavam interessados em qualquer mudança de fundo em Moçambique e, portanto, saudaram não vou dizer com exuberância, mas com alguns sinais muito evidentes, aquilo que se passou, aquilo que se tem passado e os cenários que se colocam nestas eleições. Portanto, é completamente extemporânea este papão em relação aos poderes ocidentais quererem agitar a oposição. Mas a RENAMO teve que gerir todo o conflito recente com o governo sem qualquer apoio diplomático, uma vez que a sua situação de partido com homens armados, de partido que fazia ataques contra bens e pessoas em Moçambique, colocava as embaixadas, colocava estes representantes de governos externos numa atitude extremamente defensiva e sem qualquer possibilidade de intervir neste conflito. Aliás, foi mais uma vez, e quero-me parecer que foi
uma iniciativa muito importante de Afonso Dhlakama de envolver cinco países na sua saída da Gorongosa, que de algum modo pôs no mapa a comunidade internacional, que sempre se mostrou, por um lado, muito cautelosa e, por outro lado, muito crítica em relação ao ambiente de confronto que se vivia em Moçambique. Portanto, é completamente extemporâneo este ataque, este convite da comunidade internacional à oposição para se rebelar em Moçambique. Vamos agora observar um pequeno intervalo. Voltamos dentro de minutos. Até já. Porque a sua opinião conta, reservamos-lhe um espaço em dose dupla. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. É importante que nós possamos participar para influenciar a tomada de decisão. Não basta ter vontade de exercício de poder, é preciso demonstrar capacidades de exercício de poder. O que é que está a acontecer efetivamente nas estradas nacionais para que tenhamos tantos acidentes? São as estradas. Velocidade também para esses carros não tem. Há de facto operadores que não estão preocupados com a segurança. Conversa mole para boi dormir. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Pontos de Vista. Na primeira parte estivemos a discutir os resultados destas eleições do dia 15 de outubro. Vamos agora olhar para a instalação de observadores militares nas províncias. É um processo que iniciou esta semana, principalmente este fim de semana. Fernando Lima, quero ouvir o seu comentário. O chefe, o representante do governo nas negociações com a RENAM disse que já estavam criadas as condições para a reintegração das forças residuais da RENAM e disse mais, para que até possam partilhar a riqueza. Foram mesmo essas palavras que o país tem. Qual é o comentário que tem a fazer? Bem, eu acho que o ministro Pacheco tentou pôr a sua melhor face para dar este sinal positivo no diálogo com a RENAM. E aqui estamos a entrar no cerne da questão. Quando eu falava há pouco tempo em diálogo e na forma como está a ser gerido os cenários pós-eleitorais, há claramente, do meu ponto de vista, uma ligação entre o diálogo que começou antes das eleições e o diálogo que continua depois das eleições e que agora, eventualmente, tem mais um ponto de debate, ou seja, os resultados pós-eleitorais. Portanto, temos a integração das forças, temos a despartidarização do aparelho de Estado, temos a equidade económica. E estas questões não estão de todo separadas. A questão do enquadramento das forças residuais da RENAM não é apenas, primeiro, não são 300 homens. Vamos ver que todo o apelo que a RENAM fez antes do começo, portanto, antes do começo e durante as hostilidades, aquilo que a RENAM fez foi uma mobilização por todo o país das suas antigas forças para se concentrarem em antigas bases da RENAM, no sentido e na eventualidade de estas pessoas terem benefícios económicos decorrentes das conversações. E isso vai vir ao de cima. Também vai vir ao de cima a questão dos posicionamentos nas forças de defesa e segurança. E, concomitantemente, complementarmente,
far-se-á então a integração. Por isso que é preciso tomar em consideração aquilo que Simon Makuyan dizia, é preciso ver os termos, e isto está nas atas dos encontros do Centro de Joaquim Chissano, os termos em que se faz essa integração nas Forças Armadas moçambicanas, ou seja, nas Forças de Defesa e Segurança. Portanto, é este o cenário que temos agora do diálogo e agora que acabaram as eleições. Tomás Vera Amaro, qual é? Sim, eu estive esta semana em Inhambane e na Machixe em particular, notou-se já a chegada desta força de fim das hostilidades e um pouco a relembrar os tempos que estão no MOS, com aqueles fardamentos todos. Como uma cidade pequena, dá muito nas vistas, a população notou estas pessoas lá na Machixe. Mas aquilo que eu ouvi, quer da Renamo, quer do governo, creio que ainda há algum problema de interpretação sobre como é que se determina e em que momento se determina o número, em que momento e como. Aparentemente o governo insiste em como a Renamo ainda não disse quantos homens tem, mas parece que a Renamo diz que para dizer isso primeiro é preciso saber quais são os termos da integração. Ainda não percebi bem o que divide as partes sobre isso, porque é óbvio que o número de 300, como bem dizia o governo, é o número que o governo lançou para ver se a Renamo reagia e dizia quantos homens afinal existem. Exatamente. Mas a Renamo dizia que só os que estavam no exército e que, na ótica da Renamo, foram injustamente reformados ultrapassam os 300. Mas os que estavam com as suas armas nas suas machambas, e agora, como vimos, desentraram os machados militares e foram para as ruas. Então, temos que estar atentos para ver esse debate de números. Agora, o ponto que o Fernando referiu bem sobre o diálogo no Centro Joaquim Chissano, queria referir que a questão de separação do Estado do partido não é uma questão do acordo entre a Renamo e o governo. Essa questão deve, de facto, envolver muito mais gente, envolver a nossa sociedade no seu todo. Até porque, onde esta questão está muito bem colocada, é no relatório do MARP. O relatório do MARP, que é um produto, é a sociedade civil moçambicana. Então, ainda não percebi bem como é que se pensa que no Centro Joaquim Chissano há de haver um acordo final entre o governo e a Renamo que diz que a partir de hoje o Estado não é mais partidário, acabou. Não sei como é que isto vai ser desenvolvido, mas estou muito atento porque não me parece que seja um acordo entre dois partidos, é um acordo da nossa sociedade sobre que Estado nós queremos. E nessa base tem que ser um debate muito mais alargado. Exato. Lima, este diálogo após a assinatura do acordo de cessada das hostilidades, temos estado a acompanhar, parece estar em ponto morto. Há vezes que há reuniões, há vezes que não há. O presidente Guebuza vai abandonar o poder. Até que ponto é que este fórum vai ter força, no sentido de fazer avançar estes dois pontos que ainda estão em cima da mesa, a despartidarização e as tais questões económicas? Boaventura, este diálogo continua a ter muita força, vai ter muita força independentemente do presidente Guebuza ir ou não para a reforma. Não só porque os pontos que estão em cima da mesa são aceitos por ambas as partes, como o Tomás disse, não são questões alígenas à sociedade moçambicana, são questões que interessam a todos os moçambicanos, nomeadamente à sociedade moçambicana organizada. São pontos muito importantes e agora estes pontos estão a ser colocados em cima da mesa por um partido que formalmente, e até ver, teve 36%, representa 36% do eleitorado moçambicano, o que não é uma questão a desprezar. Portanto, aquilo que eu diria que está a acontecer e que nos dá imagens desfocadas daquilo que se passa é o seguinte: nas últimas 2 semanas, claro que a questão central foram as eleições e, portanto, tudo o resto perdeu centralidade. Mas agora vamos entrar naquele período meio das festas, meio das férias e meio também do
do clímax, anticlímax, quem vai para o governo e quem sai do governo. Portanto, é possível que, de algum modo, todos estes fatores ofusquem o diálogo no Centro Joaquim Chissano, mas estas questões, e também pela conjuntura pós-eleitoral, estas questões são muito importantes e esta questão não nos vai, a sua centralidade não vai ser de modo algum afastada. Tomás, mesmo muito rapidamente, já estamos sem. Bom, penso que o cenário é mesmo esse. Estamos num período bastante de muitas passagens, não é? A passagem do fim do ano, depois é a passagem do período eleitoral. Tudo isso ofusca um pouco o diálogo no Centro Joaquim Chissano. O que não quer dizer que o que ocorre lá é de menor importância. É apenas uma questão, acho eu, circunstancial. E as questões que estão na agenda terão que ser continuadas, talvez mesmo depois da quebra do Natal e do fim do ano. Exato. Mesmo para fechar, Lima esteve a comentar, Moçambique subiu 12 lugares no relatório Doing Business 2015, mas ainda assim continua muito aquém das expectativas que o próprio governo tinha colocado. Na altura foi o antigo ministro da Indústria e Comércio, que tinha como meta em 2015 Moçambique tornar-se um dos melhores, se não o melhor país para fazer negócios. E não chegamos lá. Ainda há muita coisa. Bem, primeiro, e dentro do espectro que aqui estamos a discutir, e falamos sempre de inclusão e de diálogo, temos que fazer negócios a sério. E temos que fazer negócios a sério em que todos os moçambicanos sintam que podem participar nos negócios, ou seja, porque senão os negócios transformam-se em negociatas, em que, inclusivamente, grupos económicos que sentem potencial para participar em negócios se sentem marginalizados. E se sentem marginalizados porquê? Porque se calhar as pessoas que compõem esse grupo não são do grupo mais querido junto do partido no poder, ou nem sequer têm esse cartão partidário. No mundo dos negócios, isso é fundamental, é preciso dar mérito a quem quer fazer negócios, a quem quer fazer este país avançar. 2, temos que ter uma confederação de negócios que seja de facto uma confederação de negócios e não uma confederação de paninhos quentes que queira agradar a gregos e troianos. Este é outro problema. Terceiro, temos que ter um governo seriamente cometido nesta questão da economia de mercado. Neste último mandato, e eu levantei esta questão mesmo ao nível do próprio governo, eu fiquei de algum modo desorientado. Estamos a caminhar para uma economia de novo em que o Estado tem um papel influente, há uma mão mais dura do Estado em setores importantes da economia. Estamos numa economia liberal de mercado, ou seja, há alguma, quanto a mim, há alguma desorientação em relação aos caminhos que queremos avançar na economia. E, portanto, estes 3 aspectos parecem-me aspectos muito importantes se queremos, de facto, avançar 20, 30 lugares e para começarmos a ocupar um lugar cimeiro, sobretudo aqui ao nível da nossa região. Tomás Vieira Amaro, qual é o seu comentário em relação a este relatório do Doing Business 2015? Bom, é claro que encoraja notar que pelo menos não pioramos. Pelo menos não pioramos. Porque é verdade, durante muitos anos havia índices universais onde era garantido que Moçambique não vai baixar. Índice da paz, democracia, liberdade de imprensa. Esses índices, ao longo de 20 anos, nunca baixávamos, estávamos no top. Mas, de repente, tudo arreou, em cascata. Tudo arreou. Índice de paz, liberdade de imprensa, democracia. E quando aparece um dado como este, que nos mostra que subimos, deve nos encorajar, não em termos de relaxar, mas, como dizia o Fernando, para verificar que, afinal, ainda estamos lá entre os piores. Ainda estamos lá entre os piores. Mas seja como for, é encorajador e vamos deixar que os empresários e o governo continuem a negociar para que haja melhores condições de fazer negócio em Moçambique. Caro telespectador, fizemos assim o programa Pontos de Vista. Resta-me agradecer a presença de Fernando Lima, Tomás Vieira Amaro, assim que nos acompanhou. Até o próximo domingo.